Há no mundo uma raça de homens com instintos sagrados e luminosos, com divinas bondades do coração, com a inteligência serena e lúcida, cheia de dedicações profundas, de amor pelo trabalho, de adoração pelo bem, que sofrem, que se lamentam em vão. Estes homens são o povo, estes homens, sob o peso e o calor do sol, transidos pelas chuvas, ruídos do frio, descalços, mal nutridos, lavram a terra, revolvem-na, gastam a sua vida, a sua força para colher o pão, o alimento de todos. Estes homens são o povo e são os que nos alimentam. Estes homens vivem nas fábricas, pálidos, doentes, sem doces noites, sem um olhar amigo que os console, sem o repouso do corpo e a expansão da alma, e fabricam o linho, o pano, os estofados. Estes homens são o povo e são os que nos vestem. Estes homens vivem nas fábricas, debaixo das minas, sem o sol e as doçuras consoladoras da natureza, respirando mal, comendo pouco, sempre na véspera da morte. Rotos, sujos, curvados, e extraem o metal, o ferro e toda a matéria das indústrias. Estes homens são o povo e são os que nos enriquecem. E o mundo oficial, opulento, soberano, o que faz a estes homens que o vestem, que o alimentam, que o enriquecem, que o servem? Primeiro, despreza-os, não pensa neles, não vela por eles. Trata-os como se tratam os bois, deixa-lhes apenas uma pequena porção dos seus trabalhos dolorosos. Não lhes melhora a sorte, cerca-os de obstáculos e de dificuldades. Forma-lhes em redor uma servidão que os prende e uma miséria que os esmaga. Não lhes dá proteção. E, terrível coisa, não os instrui, deixa-lhes morrer a alma. E é por isso que os que têm coração e alma e amam a justiça devem lutar e combater pelo povo. E ainda que não sejam escutados, têm na amizade deles uma consolação suprema. Com esse texto do Lessa de Queiroz, O Povo, nós abrimos o programa de hoje, Café com Poesia, com um convidado para lá de especial. Professor da Universidade Federal de Alagoas, escritor, doutor Fábio Guedes, meu amigo, uma honra recebê-lo aqui. Abro o programa com esse texto que acho que tem muito a ver com o que você escreveu aqui, que eu andei folheando. Chico de Assis, para mim é uma honra incomensurável, primeiro, participar dessa bancada aqui com você. É você que é uma personalidade multifacetária, é poeta, é artista, é agitador cultural, é um pensador e um intelectual. Talvez esteja faltando alguns atributos a mais. Muito obrigado. Mas você ser entrevistado por uma pessoa do seu quilate nos faz sentir muito orgulhosos do trabalho que nós fazemos. Né? Muito obrigado. O que pode significar que alguma coisa importante a gente está deixando como legado para o futuro. Muito obrigado. Então, obrigado por estar aqui com poesia, café e poesia. Café com poesia. Né? E espero que o público, muito selecionado e qualificado do seu programa, goste desse nosso bate-papo. Sim, com certeza. Imagina, e tudo aquilo que você reproduziu aqui, suas ideias neste livro, né? Então, Ensaios Analíticos de Economia e Administração Política. Esse livro que está aí à disposição, quem quiser inclusive adquiri-lo, como deve fazer? Ele encontra-se nesse momento, Chico, numa livraria muito especial que está instalada ali no bairro da Ponta Verde, na Avenida Mário de Guzmão. Uhum. No finalzinho da Mário de Guzmão tem um posto ali de gasolina. Então, em frente ao posto de gasolina tem uma livraria chamada La Città. Sim. La Città. Poucas pessoas conhecem essa livraria, mas eu diria que é uma livraria bem alternativa aos padrões comerciais que nós temos em Maceió. É uma livraria muito especial porque ela é muito aconchegante. Você consegue conversar com a proprietária da livraria. As pessoas entendem de literatura, entendem de livros.
e tem um acervo literário muito amplo e diverso e crítico, né? Que é o que mais nos falta hoje na sociedade. Então, esse livro está sendo comercializado lá, na livraria La Citar. Uhum. Esse livro, ele chega para você lançar, para você trabalhar em cima do livro, você inspirou-se, como você bem coloca aqui, na leitura de O Elogio ao Vira-Latas, da Companhia das Letras, do Eduardo Gianetti. Isso. Eduardo Gianetti. Então, como é que foi esse mergulho, então, na obra dele que e fez com que você trouxesse e desse de presente isso aqui para nós? Na verdade, Chico, o Eduardo Gianetti é um intelectual brasileiro de formação na área econômica e eu diria que ele ultrapassou a barreira do conhecimento econômico e praticamente é um filósofo, né? E durante muito tempo ele estudou na Inglaterra, na Universidade de Cambridge, e fez doutorado lá, escreveu muita coisa por lá. Então, uma certa vez, eu gosto de ler também aqueles autores que não necessariamente eu concordo com o pensamento deles, mas só em saber a capacidade, a competência, né, a vasta cultura que essas pessoas têm, alguma coisa pode me ser repassada e eu aprender com eles. Então, o Gianetti é um liberal clássico, um autor liberal clássico, né? Um iluminista, digamos, da tradição iluminista, tá certo? Não é um conservador, uma pessoa conservadora, pelo contrário. E ele lançou um livro há 2 anos atrás chamado Elogio ao Vira-Lata. O que é o Elogio ao Vira-Lata? O Elogio ao Vira-Lata é uma tentativa de você inverter, né, a conotação que muitas vezes nós temos no Brasil, que nós somos sempre subalternos a qualquer coisa que venha de fora do país. Seja subalternidade na cultura, subalternidade no pensamento, na ciência, no desenvolvimento científico, tecnológico, e também subalternidade como povo. Pelo contrário, nós temos que, segundo ele, e ele coloca isso muito bem no livro, temos que resgatar nossas qualidades, aquilo que nós somos ímpar no mundo, e colocar isso como virtudes para o resto do mundo. Então, o Elogio ao Vira-Lata é justamente isso. Então, em outras partes do livro, ele vai republicando artigos científicos, palestras, artigos publicados na grande imprensa, né, que vai dando, assim, tanto uma capacidade de explicar esse nosso complexo de vira-lata, como também mostrando que nós discutimos no campo científico, sociológico, político, histórico. Então eu peguei esse livro e disse, olha, eu acho que eu tenho material para fazer algo semelhante, não na altura do Gianetti. Então, tenho muita coisa dispersa, escrita na imprensa, escrita em revistas científicas, escrita para fazer palestras, né? Então, eu reuni uma parte delas, né, e organizei em 4 partes. Eu chamei, você, quando fez o anúncio do livro, você chamou pelo subtítulo, né? Ensaios analíticos em economia e administração política. Mas veja que o livro tem um título. Chama-se Veredas do Tempo. Então, Veredas do Tempo já foi inspirado, e aí não está na apresentação, infelizmente, acho que eu tenho esquecido, no grande clássico brasileiro, Grandes Sertões Veredas. Do João Guimarães Rosa. Então, eu peguei ali e disse, olha, Veredas do Tempo, que é veredas, caminhos que eu percorri em algum momento da minha vida, ou seja, do tempo, e que estão aqui, e eles estão organizados dentro dessas 2 grandes áreas do pensamento, economia e administração política. Então, Veredas do Tempo é isso, são caminhos que foram marcantes na minha vida, no tempo, e eu escrevi alguma coisa que eu achei que merecia estar agora organizado todos num livro só. E você, é interessante, você divide em 4 etapas o livro, não é? São 4 etapas. Isso. Então, você começa a fazer uma análise da economia, desde a época lá dos pensadores, da filosofia, né? Isso. E você vem trazendo e você mergulha no Brasil, depois você faz referência a Alagoas. Isso. E, enfim, eu achei muito interessante, porque mesmo quem não entende nada de economia, ou quem entende quase nada como eu,
mas deu para mergulhar e é uma coisa, uma base significativa que o livro dá, de entendimento. Que bom, essa leitura sua tenha chegado a essa conclusão, porque justamente você atinge o objetivo. O objetivo, como eu coloquei na apresentação do livro, Chico, não é você seguir um rigor metodológico, né? Um rigor científico, mas se você escrever de maneira mais solta, para que a gente possa atingir um público maior. Então, como você colocou, são 4 partes o livro, 31 capítulos. Então, a primeira parte é uma parte mais introdutória, didática, sobre, olha, quais são os grandes eixos do pensamento econômico, né? Porque a gente se esquece que temos grandes eixos, e esses grandes eixos são como as leis da física, mudam muito pouco, o resto são derivações. Então, nós somos grandes eixos. O pai da ciência econômica, Adam Smith, né? Karl Marx. O crítico da emergência da modernidade, que é Karl Marx, e o crítico do capitalismo maduro, que é o John Maynard Keynes, que era o britânico, né? O maior cientista do século XX, digamos assim, na ciência econômica. Então, aí, depois de você ter um enquadramento assim, do ponto de vista do pensamento social econômico, nós vamos homenagear alguns desses autores, inclusive incluindo Alagoas, no meio. O que significa dizer isso? Olha, vamos enquadrar o local, né, a uma forma de raciocinar do ponto de vista mais emoldurado. Né? Qual é a nossa moldura? É essa forma de pensar o mundo, essa forma de você enxergar o mundo através desses grandes binóculos. E a partir disso a gente também consegue não só enxergar o mundo, como também trazer o mundo para contribuir com essas imagens provocadas por esses grandes pensadores. Então aí a primeira parte é mais ou menos isso, né? E depois a gente vai para uma segunda parte, que são crônicas, são resenhas de livro. Eu quis, nessa segunda parte, Chico, valorizar o papel, e eu acho que você sabe muito bem a importância disso, de você fazer resenhas. Sim. O que é o papel da resenha? A resenha é você fazer uma leitura de um autor, de uma peça teatral, desculpa, de um livro, e você comentar aquilo à luz da tua compreensão e à luz do que você leu anteriormente sobre aquele assunto, ou sobre aquela peça que pode influenciar naquela, né? Então, a resenha é super importante, porque faz parte do debate social. Sim. Né? Então, e resenha é o papel do intelectual, você comentar, falar, né, sobre o que você leu, o que você está estudando. Quando você sai de um filme com a sua namorada, com o seu namorado, com a família, vão jantar, no caminho para casa, como é que vocês fazem? O que é que se faz? Geralmente se comenta o filme, né? Olha, isso é uma resenha. Sim. É uma resenha. Só que as pessoas, elas não colocam aquilo no papel, né? Aquela resenha passa. E uma resenha importante se colocar no papel, do ponto de vista acadêmico, científico, porque você faz um registro para quem nunca conheceu aquele autor, ou está interessado em aquele autor, aquele é um caminho, né, que você introduz o desconhecido para aqueles que estão interessados em conhecer. Maravilha. A gente vai fazer um intervalo, já já a gente retorna, porque tem temas aqui que eu gostaria que você me ajudasse a entender, e ao telespectador, principalmente referindo-se à questão da brasilidade, do Brasil, quando você coloca aqui falando sobre a nossa identidade, o nosso povo, né? Quando você fala aqui sobre a economia, sobre Pércio Aridas, você fala, enfim. Isso. E já já a gente vai mergulhar aqui nesses assuntos, nesse livro maravilhoso do Dr. Fábio Guedes. Já já. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower.
Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Retornando então ao programa Café com Poesia e a gente conversando com o Dr. Fábio Guedes, a gente dialogando aqui, falando sobre o livro, sobre o seu livro, a importância dele, né? Para a gente entender como funciona toda essa engrenagem da economia e tal. Aí eu estava falando da questão da brasilidade. Isso. E dos pensadores da economia nacional. Falando sobre persuaridas que você coloca aqui, né? E, enfim, como é que esse mecanismo, essa engrenagem da economia nacional hoje, como funciona? Chico, a sociedade brasileira ela é muito complexa e por ela ser bastante complexa, você ter, veja só, o Brasil, ele está entre os 4 grandes países do mundo, em termos de território, população, recursos naturais, não é? E capacidade de produção, mercado interno. Então, não é um país qualquer. Se diferencia dos demais países porque nós temos um clima temperado. Somos um país de clima tropical temperado, ou seja, não passamos 6 meses, 7 meses, 8 meses, né, com inverno, nem com frio. Então, nós temos um país de clima temperado, uma população muito heterogênea, tá certo? Um bioma muito diversificado. Então, esse país não é um país qualquer. Eu me lembro, inclusive, um dos autores que também me ajudam muito a pensar esse livro, que é um autor chamado Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele é filho de um diplomata brasileiro chamado Paulo Nogueira Batista. E o Paulo Nogueira Batista Júnior lançou um livro agora chamado O Brasil e o FMI e os BRICS. E o subtítulo é O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Olha que coisa forte. Forte. Né? O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Por quê? Porque o Brasil é muito grande. Então, porém, essa complexidade toda, ela pode ser também trabalhada em várias linhas de categorias que possam construir a nossa capacidade de interpretar o Brasil. E foi isso que foi feito por vários autores. Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, né? Nós fomos um país que durante 300 anos fomos escravocratas. Não pode esquecer isso, de maneira alguma. De maneira alguma. Então, isso marca a nossa heterogeneidade social. Então, se a gente pensa em ser um país que possamos dividir os níveis, né, de desigualdade social e de riqueza no país, a gente tem que partir do princípio que tem populações que nunca tiveram oportunidade, né, em vários sentidos, né, de ter bem-estar. Então, nós somos um país escravocrata. Segundo, nós fomos um país formados no símbolo do comércio. Né? Então, ou seja, o país foi formado no sentido de que tudo que fosse produzido aqui, extraído aqui, né, não fosse distribuído da maneira como se distribui, por exemplo, né, as responsabilidades dentro de um condomínio, por exemplo. Né? A responsabilidade de pagar a luz dentro de um condomínio, de gerar recursos para dentro do condomínio na forma de cotas, não é isso? Então, isso aqui foi um comércio. E isso balizou todos os intérpretes brasileiros, passando por Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Sérgio Buarque de Holanda, cada um com sua maneira de ver o mundo, o Brasil. O Celso, inclusive, está muito presente na sua obra. Né? O Celso está muito presente na minha obra, em razão do Celso ele ter sido o principal pensador social brasileiro e mais reconhecido no mundo, né? Ter quebrado todos os paradigmas da ciência econômica do ponto de vista tradicional,
né? Ou seja, e ter incorporado, e ter principalmente trazido a história, né, como elemento fundante da nossa interpretação econômica, não ao contrário. A economia subordinando a história, mas sim a história subordinando a economia. Celso Furtado, para nós, eu acredito que completa 100 anos agora em 2020. Vamos ter uma série de programações aqui em Alagoas, em comemoração ao centenário de Celso Furtado, em parceria com a Universidade Federal de Alagoas. Celso foi muito mais um historiador do que um economista. Sim. Né? Apesar de ter sido formado em Direito. Né? Em Direito. Então, esses autores, eles influenciaram muito o pensamento mais recente. Né? Aí, ao ponto de você chegar, por exemplo, tem um Pécio Arida, que você citou, que é um economista de uma linha anglo-saxã de formação, e ele chegar agora, nesse momento, e dizer, ou seja, realmente o problema no Brasil é a desigualdade social. E tudo que a gente fez até agora não foi muito bem feito, pegando dos anos 90 para cá, inclusive porque ele foi um dos formuladores do Plano Real. Né? Então, o Plano Real que tinha como principal objetivo debelar a inflação. E conseguiram debelar a inflação. Conseguiram debelar a inflação. Só que não deram o passo adiante. Né? Fazer a economia crescer, distribuir renda, e só veio realmente, de fato, com o governo Lula. Né? O governo Lula, de fato, ele incluiu a agenda da desigualdade social e a sua diminuição dentro do espectro da política federal. Tá certo? Então, o Pécio Arida diz, olha, realmente, de fato, nós somos um país muito desigual, precisamos sair da ortodoxia anglo-saxã que domina a orientação na política econômica e partirmos realmente para outras formas de determinar como o país pode distribuir melhor sua renda, determinar como o país pode melhor taxar na forma de impostos, né, a sociedade, como deve gastar melhor, né, não dentro dos cânones de que é preciso primeiro se preocupar somente com a inflação, se preocupar somente com a questão do mercado, né, fazer com que haja uma expectativa somente favorável para que os negócios dele possam ser alavancados e o resto vem por gravidade. Então aí o Pécio Arida vem e fala isso. Fora que o Pécio Arida escreveu um livro muito recentemente chamado Os Limites do Impossível, vai dizer o seguinte, ó, do jeito que a gente está, o mundo, né, crescendo da maneira como cresce, ou perseguir o crescimento do jeito que persegue, vai levar à exaustão dos recursos naturais, porque essa perseguição ao crescimento econômico, que traz a reboque a produção de riqueza, e a produção de riqueza se acumula, né, percentualmente numa parte da população muito pequena do mundo, então essa forma infinita, né, de você reproduzir o sistema vai levar o mundo à exaustão dos sistemas naturais e recursos. Uhum. Por isso que ele chama o livro Os Limites do Impossível, que é continuar crescendo dessa maneira. E olha que Celso Furtado já tinha falado isso na década de 70, quando ele dizia o seguinte, ele lançou um livrinho pequeno chamado O Mito do Desenvolvimento. Ora, nós não podemos, e a sociedade não pode, do planeta, copiar um modelo de desenvolvimento industrial, né, que aconteceu entre o final do século XIX e toda a metade do século XX, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, porque se acontecer isso, nós vamos chegar numa encruzilhada humanitária que não vai ter mais recursos. E a gente está vendo isso acontecer agora, ou não é? Sim. Qual é o grande dilema da sociedade hoje? Não é somente a pobreza, como as teorias sociológicas há 30, 20 anos atrás diziam. A pobreza aumenta, isso vai criar uma rebelião social, consequências inevitáveis de uma revolução e tal. O grande problema agora é o quê? É justamente as consequências sobre o planeta. Todo mundo está sentindo mais calor, os movimentos climáticos são mais inconstantes e frequentes em algumas, né, digamos assim, mais chuva, mais intensa, né? Antes você percebia que só tinha chuva mais intensa e mais no Brasil e mais forte, geralmente ali entre janeiro e março. Agora, a qualquer momento, em qualquer lugar do país está acontecendo. Enquanto nós estamos aqui nesse programa, né, no dia anterior a esse programa, né, foi o que aconteceu. No interior agora da Paraíba, caiu uma chuva, Chico, que as pessoas não viam há 40 anos.
né? Inundando parques de vaquejada. Você vê o gado assim pela metade de água. Então, quer dizer, o planeta está em risco e não somos nós, pensadores sociais, que dizem isso. Quem dizem isso são, né, os cientistas da área da física, né? Aqueles preocupados realmente com o Instituto, com os estudos sobre espaço, né? Sobre a nossa posição no sistema solar. Ou seja, são pesquisadores de alto gabarito. Isso não pode ser negado. Não pode ser negado pelo governante, não pode ser negado pelo político. Porque só quem pode discutir um nível realmente de objetividade e de uma certa, digamos assim, consistência é a ciência. Sim. Né? O político, o governante, tem que se orientar pela ciência. Se ele quer debater ou combater determinadas conclusões científicas, que ele vai buscar em outras áreas científicas ou outros cientistas para fazer isso. Agora, não ficar na verborragia. No achismo da Isso. coisa. Interessante, isso é uma discussão e depois até seria importante você retornar ao programa, porque esse livro é riquíssimo, não é, de informações. Eu vou retardar só um pouco mais na história, continuando agora com a história do Brasil, porque você tem um capítulo aqui que você dedica a Getúlio Vargas. Isso. Que você mergulhou na obra dele, ou na vida e obra do Getúlio, através do livro do Lira Neto, não é? Você estudou, um livro imenso e tal. E, enfim, e o Getúlio tem uma coisa aqui interessante que ele diz, ele mesmo, como você escreve, para o próprio Getúlio Vargas, o regime democrático e suas necessárias articulações e acomodações políticas eram um estorvo. Sua preocupação com a administração política do país se colocava acima dos interesses particulares das classes políticas que somente buscavam poder para alimentar seus próprios benefícios em detrimento do restante da nação. Em uma de suas frases deixadas no famoso diário, ele expressa esse sentimento ao criticar o movimento liberal em torno da Assembleia Constituinte, que iria aprovar a Carta Magna do país em 1934. Ele diz aqui, as eleições fazem com que as conveniências políticas se vão sobrepondo aos interesses da administração. É o mal que volta. Há alguma semelhança com nossa realidade, então? Com certeza. Impressionante essa parte que você citou, Chico, porque é muito contraditório isso, né? Eu acredito que teríamos que fazer algumas mediações para os dias atuais. Mas, naquele contexto de Vargas, ele está vendo o seguinte, ele está olhando, o Vargas era uma personalidade muito inteligente, estudiosa e conhecedora da filosofia. Então, ele estava vendo o seguinte, as elites do atraso não deixam o país avançar. E pelas eleições, no regime democrático da República Velha, né, e pelas eleições, esse país nunca vai avançar porque eles dominam o sistema democrático, dominam as representatividades. Numa população, naquela época, que a mulher não votava e nos analfabetos. Então, ficava difícil. Hoje não. As mulheres votam, os analfabetos votam, grande parte da população vota. É bem diferente. Né? Então, ele realmente estava pensando com o futuro do país, pensando no futuro. Como, através da administração, meu weberiana, né, racionalista, nós arrancamos o país desse atraso. Eu fico assim, manco, como a gente popularmente falando, querendo dar continuidade, porque este livro que nós aconselhamos é um livro maravilhoso, extraordinário, abre muito o nosso pensamento quanto à questão do que seria a economia, explicada aqui de uma forma mas tão peculiar, não é? Para qualquer pessoa entender como funciona. E eu venho aqui dar os parabéns ao meu querido amigo Dr. Fábio Guedes por trazer e nos dar de presente este livro. E queria estender o convite para que viesse aqui em outro programa para a gente conversar mais uma vez, que a gente não chegou, acho que nem um terço do livro, né? Sim, e eu sim. Estudei, li o livro e quero continuar com um papo contigo, se assim você...
Com certeza, Chico. Só em você ter lido o livro, para mim, um leitor privilegiado como você, já é uma honra. Já cobriria, por exemplo, um objetivo que eu tenho, que é fazer com que esse livro também seja lido por pessoas cultas como você. Muitíssimo grato e até o nosso próximo encontro.